Vamos para a entrevista. A gente vai posicionar aqui para falar um pouco mais sobre, voltar a falar, na verdade, sobre a questão das joias na nossa entrevista com o Rogério Correia, porque o ex-presidente Bolsonaro ganhou uma arma de fogo de presente do governo dos Emirados Árabes Unidos na viagem que ele fez ao Oriente Médio em outubro de 2019. O UOL apurou que o então presidente recebeu uma pistola como homenagem. E segundo fontes que acompanharam essa viagem, a arma foi entregue a Bolsonaro quando ele já havia embarcado. O fato vem à tona no momento em que as investigações avançam sobre as joias enviadas como presente dos sauditas para a família Bolsonaro. Esse caso pode acabar virando uma CPI. Os deputados Rogério Correia e Túlio Gadelha estão recolhendo assinaturas para protocolar esse pedido de CPI. Sobre isso, Sakamoto e eu conversamos agora com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Deputado, seja bem-vindo. Bom, qual a possibilidade de sair uma CPI mesmo? Como é que está a coleta de assinaturas? Bem, Diego e Leonardo, prazer, viu? Agradecer vocês aí pelo convite e debatermos esse tema que é importante. Eu acho que as possibilidades agora da CPI só crescem, aumentam. Eu já estou com 82 assinaturas, ou seja, quase a metade do que precisamos. Começamos a coletar essa assinatura, eu e o deputado Túlio Gadelha, na tarde de quarta-feira. Então, não tem muito tempo que estamos coletando as assinaturas. Era inicialmente um debate que eu e o Túlio estávamos fazendo com a Câmara Federal. Mas depois disso, nós já debatemos dos partidos políticos a importância de que isso se transformasse numa CPI. Então, nós conversamos dentro do PT, o Partido dos Trabalhadores assumiu também as assinaturas da CPI, assim como o PDT, PSB, PCdoB, PV, PSOL. Então, os partidos de esquerda e centro-esquerda já entenderam a necessidade de, além do campo policial, entrar também da denúncia, e por isso a CPI, no campo político, no campo das investigações políticas. E pretendemos fazer o convencimento de outros partidos. Coloquei isso para partidos, né? Eu estou como vice-líder do governo, embora não seja uma atitude do governo, mas coloquei para partidos que estão na base do governo a importância de travarmos esse debate. A parte criminal, Sakamoto, me parece muito clara. E a cada dia ficamos mais escandalizados. Agora saiu a notícia de que lá no Palácio do Planalto já tinham dado uma ordem para colocar o acervo das joias, que a gente já não sabe se eram da primeira-dama, se era presente, se era propina, o que era. Mas as joias femininas, no valor de 16 milhões e meio, já no acervo pessoal do presidente. Isso antes dele fugir para os Estados Unidos. Então, ele queria fugir, o que tudo indica, é o que a Polícia Federal está levantando, ele queria fugir com as joias, levar os 16 milhões e meio, assim como ele levou os outros 400 mil. Então, são 17 milhões de reais. É óbvio que nós não podemos enxergar isso como um presente. O ministro Haddad está certo, ninguém dá um presente de 17 milhões. E aí nós começamos a investigar as relações entre Bolsonaro e a sua família, tanto com os Emirados Árabes quanto com a Arábia Saudita. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar lá fotos do Eduardo Bolsonaro, que, aliás, esteve na Comissão de Relações Exteriores para fazer esse tipo de coisa e outros absurdos, como sheik lá nos Emirados Árabes, que é o responsável por aquele fundo Mubadala, que foi o fundo que comprou, através de leilão, a refinaria Relan, na Bahia. Refinaria importante, e essa refinaria foi comprada por um valor de 1,35 bilhões e o custo dela era de 4 bilhões. Então, essas relações estranhas com os príncipes e sheiks lá nos Emirados Árabes e também na Arábia Saudita, e nessas comitivas que foram lá, vão fazendo com que a gente ligue os fios e fique aí a desconfiança e o indício de que isso foram tratativas para propinas para a venda dessa importante refinaria. Então, os elementos vão se Deputado, juntando. Pois boa não. noite. Leonardo Boa Sakamoto noite. aqui. Mas é até para uma pergunta. Como o senhor mesmo colocou,
a refinaria foi vendida para um fundo dos Emirados Árabes Unidos, né? E os presentes foram dados pela Arábia Saudita, né? Que são dois países vizinhos, mas são dois países separados. Então, há hipótese que o governo de um país ou o fundo de um país tenha se utilizado da Arábia Saudita para repassar os presentes? Isso precisa ser investigado, embora seja um país diferente. Este fundo é um fundo trilionário que está nos Emirados Árabes, que tem toda a relação com toda a questão petrolífera dentro do mundo árabe. E, portanto, tem relação entre eles. E tanto Eduardo Bolsonaro quanto Jair Bolsonaro tiveram relações com esses dois anteriormente. Se você ligar as datas, Sakamoto, a gente acha as coisas mais estranhas ainda. Eles começaram a fazer as tratativas da venda da RELAM em março de 2021. Quando foi em outubro de 2021, a comitiva foi até a Arábia Saudita. Vieram com esses presentes, ou com essas propinas, com esses mimos. Aliás, faço um parênteses para dizer o papel, né, do almirante Bento Albuquerque, que serviu de mula para trazer esses presentes. É patético ele sendo filmado no aeroporto, dizendo que ele tinha ficado com a incumbência de trazer aquele presente milionário que ele sabia que estava tentando entrar ilegalmente. Ele reclama disso. Então, ele faz um trabalho, um almirante da Marinha, um trabalho de mula. É impressionante. Mas eles trouxeram isso em outubro. Quando foi em novembro, eles fecharam as negociações. Neste mesmo outubro, o Bolsonaro almoçou com o embaixador da Arábia Saudita em Brasília. E, portanto, havia toda essa negociação feita da venda. A venda, embora não seja para a Arábia Saudita, foi para um fundo, que é o Mubadala, que é um fundo que tem envolvimento não apenas de milionários do Emirados Árabes, mas também da Arábia Saudita. Essa é a ligação que a gente precisa de buscar fazer. É uma das necessidades da Comissão Parlamentar de Inquérito. Certo. Deputado, sobre as assinaturas, não é? O senhor está tentando convencer o deputado Deltan Dallagnol, não é? Que foi aí responsável pela Operação Lava Jato, chefe da Operação Lava Jato em Curitiba. Como é que está esse convencimento? Ele não respondeu ainda não. Já mandei para ele para assinar e até agora ele não assinou. Acho que Deltan Dallagnol está entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. Se não assina, mais uma vez se desmoraliza como um falso moralista que ele sempre foi. Se assina, briga com os bolsonaristas, que não querem assinar. Então, eu não sei o que o Deltan Dallagnol vai fazer, mas era aqueles todos que querem ver isso, de fato, elucidado, precisam assinar essa comissão parlamentar de inquérito, porque ela vai entrar tanto para dar maior clarividência aos atos ilegais que foram feitos, de contrabando de joias, né, de desfeitas e de se passar por cima da Receita Federal. Esse é outro ingrediente que nós vamos ter que olhar, qual a influência que Bolsonaro tinha na Receita. Ele tinha lá o chefe da Receita Federal pressionando os servidores públicos a aceitarem a devolução, primeiro a entrada da joia ilegal e depois a devolução para o acervo pessoal do Jair Bolsonaro. Olha onde o chefe da Receita se colocou. Aqui eu faço um outro parênteses para dizer o quão é importante a estabilidade no emprego no serviço público. Eles tentaram tanto liquidar com isso, com a chamada PEC 32 da reforma administrativa, que nós resistimos, e mais uma vez mostra a importância que tem, né, essa característica da estabilidade no emprego para a manutenção da legislação no Estado brasileiro. Então, esse é um outro assunto que nós vamos colocar. A influência que ele buscava ter dentro da Receita e dentro dos militares. Só mais 30 segundos para falar com vocês disso. É impressionante. Vocês vão vendo que quem serviu de mula, de muambeiro, nisso tudo, foram sargentos do Exército, tenentes do Exército, almirante, tenente-coronel, todos esses envolvidos nessa trama de levar ao Bolsonaro 16,5 milhões de dólares, servindo como capacho de um presidente da República, colocando as Forças Armadas numa situação muito difícil.